Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Para mais um estudo da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Estudo de hoje. Barreiras no relacionamento com Deus. Barreiras no relacionamento com Deus. Vamos entender isso na Bíblia. Amém? Tem barreiras? Vamos ver. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia que Ele tem nos oferecido. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pelas tuas santas palavras, pelo amor, pela tua misericórdia que o Senhor tem para conosco. Nos abençoa, Senhor, a mim e meus irmãos, todos os internautas que escutam as tuas santas palavras. Que a tua graça seja derramada sobre nós. Que o Espírito Santo também seja derramado sobre cada um de nós, abrindo nossa mente e nosso coração para entender as suas santas palavras. Nós te agradecemos não só pelo dia, mas pelo pão de cada dia também, Senhor, que o Senhor nos oferece no dia de hoje. A mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Muito bem. Barreiras no relacionamento com Deus. Amados, a Bíblia traz muitas mensagens dos nossos relacionamentos com Deus e sobre os obstáculos que também nos impede, né? Os obstáculos também que nos impedem de crescer em Cristo Jesus. Veja as palavras de Paulo, né? Aqui, Paulo falando em Coríntios, que são as palavras de Jesus, né? Paulo fala aqui de Jesus. E ele fala assim, livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Barreiras no relacionamento com Deus. Amados, todos nós podemos cair, tá? É próprio do ser humano cair, é próprio, tá? É próprio. Mas Jesus Cristo é o que nos levanta e nos perdoa. A glória humana não é nunca ter caído. A glória humana é se levantar cada vez que cai, meu querido irmão, minha querida irmã. Como Sansão, assim, confiava em si mesmo, só pode nos levar à queda, assim como Sansão também confiava nele. Se nós começar a dizer que confia em nós mesmos, sem Deus, sem Jesus na frente, sem ter um relacionamento, uma íntima comunhão com Deus, a queda também é fatal, meu irmão. Assim como Sansão caiu, nós também caímos. Tá? E Jesus disse em Mateus 6, 2, não fique tocando trombeta como faz os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Palavras de Jesus, meu irmão, tá? Pare de se elogiar, tá? Sua santidade seja humilde, como a de Jesus Cristo foi. Ele é o nosso grande exemplo. Em Mateus também 5, 28 e 29, tá? Mateus 5, versículo 28 e 29, Jesus também disse, eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se seus olhos direitos levam você a tropeçar, arranque e o jogue fora. São palavras duras. O pecado não é somente a ação, meu irmão. Existe o do pensamento também, que ocorre primeiro na mente antes de se tornar um ato de pecado. Tá? O pecado, né, não é só a ação. Existe na mente também. Mateus 7, do 1 ao 2, Jesus disse, não julgue para que você não seja julgado.
Está lá em Mateus 7, versículo 1 e 2. Deus é o juiz. Deus é o juiz. Nós temos que estender a mão para aqueles que caem, meu irmão. Tá? Não o dedo e criticar. Tem que estender a mão, não o dedo, criticando a pessoa. Pois como critério que você julga, também você será julgado. Está escrito na Bíblia. Vemos também Jesus falando em Mateus 5, 44. Eu, porém, lhes digo, ame o seu inimigo e ore pelos seus que perseguem vocês. Coisas difíceis, né? Palavras duras de Jesus e coisas difíceis para a gente fazer, como ser humano. Mas dá para fazer. Você fazendo isso, sabe o que acontece com você? Você amando o seu inimigo, entendeu? Você destrói, né? Essas barreiras que te aproximam de Jesus, tá? Você amando o seu inimigo e orando por eles, que te perseguem, meu irmão, fazendo isso, você destrói as barreiras que atrapalham nosso relacionamento com Deus. Pode ter certeza. Jesus ainda falou em Mateus 5, 22. Ele ainda disse lá em Mateus 5, 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento, ou seja, está condenado, tá? Você não precisa matar, sabia? Você não precisa matar. Você odiando ou desejando um mal para o seu próximo, você já está matando. Meu irmão, dá só uma olhada no título. Barreiras no relacionamento com Deus. Ele nos ensinando como quebrar essas barreiras. Agora, Jesus, né, nos dá oportunidade, abre portas, abre janelas para nós, tá? Agora, justificar as explosões de raiva dizendo, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Eu fui criado assim. Meu irmão, não, você pode ser assim. Mas Jesus Cristo não é assim. Quando você se espelha em Jesus, você para de falar, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, porque eu sou desse jeito mesmo. Esse é o meu jeito de ser, vou morrer assim. Quando você se espelha em Jesus Cristo, você para de falar essas coisas, tá? E para de pensar essas coisas. Amados, essa linguagem deixa de existir quando você se esconde em Jesus Cristo. Essa linguagem sua não existe mais. Aí você se torna uma nova criatura, porque nossa mente se torna a mente de Jesus Cristo. Você entende? Então, meu querido irmão, essa linguagem que às vezes as pessoas falam, eu sou assim, eu sempre fui assim, e eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Quando você se espelha em Jesus, quando você começa a seguir Jesus, você é transformado. O Espírito Santo agarra você, leva aos pés de Jesus. Você é uma nova criatura, tá? Meu irmão, porque na mente nossa vai gerar a mente de Jesus. A sua ira afeta o seu relacionamento com Deus e também com as pessoas que recebem a sua ira. Jesus falou, o que fazer quando nós tropeça? O que fazer, quando a mão e os pés e os olhos nos leva ao pecado? O que fazer? Veja isso em Mateus capítulo 9, versículo 42. Abra sua Bíblia aí. Mateus 49, Mateus capítulo 9, versículo 42. Palavras duras de Jesus.
Ele fala: e quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que seja pendurado ao pescoço uma grande pedra de moinho e lançado ao mar. Versículo 43. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo, inextinguível. Veja que as palavras duras de Jesus, Ele fala ainda: onde não lhe morre o verme e nem se apaga o fogo. Versículo 45. Se teus pés te faz tropeçar, cortam, é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Versículo 47. Se os teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, aonde o verme não morre, o fogo não se apaga. Meu irmão, são palavras duríssimas de Jesus. São palavras duras de Deus aqui no livro de Marcos capítulo 9, do versículo 42 até o 48. Mas, amados, minhas amadas irmãs, onde você estiver, as palavras de Jesus aqui são fortes, tudo bem, mas o princípio deve ser entendido, viu? Tá? O princípio aqui deve ser entendido, que é a determinação de romper com os pecados, aqueles conhecidos, aqueles pecados cariciados, aquelas coisas que você pensa que não é pecado e continua fazendo. Amantes do prazeres, amantes do mundo. As palavras de Jesus aqui são duras, mas ela tem os princípios, queridos. Tá? Ele quer que você acabe com os seus pecados e confesse eles. Tá? Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos buscar a santidade e eliminar as barreiras, no nosso relacionamento com o nosso Deus Pai. Amém, aleluia. Bendito seja nosso Deus. Meu irmão, com certeza, barreiras no relacionamento com Deus. Mas Ele nos ensina passo a passo, que nem nós vimos aqui, e podemos ficar aqui o dia todo falando. Jesus nos ensinando como nós escapar dessas barreiras. O remédio é andar com Jesus. É viver ao lado de Jesus, se esconder atrás de Jesus. Você entendeu? Muito bem. Próximo estudo, a lei de Deus. Tá? A lei de Deus é a lei do nosso Pai para seus filhos e filhas, viu? Existem muitas polêmicas, em cima da lei de Deus. Existem muitas polêmicas, tá? Pessoas que odeiam a lei de Deus. Nós vamos ver isso no próximo estudo. Mas como os filhos e filhas de Deus, do Pai Celestial, pode odiar a lei do Pai. Bem, nós vamos aprender isso, tá? Se nós amamos nosso Pai como nós dizemos que amamos, então, meu irmão, nós amamos a lei do Pai. Porque ela é a lei dele, é da casa dele. Você não tem lei na sua casa? Com certeza você tem, meu querido. Vamos aprender isso amanhã, tá bom? A lei de Deus. Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de você onde você estiver. E até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Fica na paz do Senhor.